Muito bem, bom dia você ouvinte do programa Sintonia com a Vida. Mais um dia, mais uma oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Vamos construir a nossa vida com a palavra de Deus, aprender um pouco. Falaremos hoje sobre a adoração, sobre o culto, a importância dela e o cuidado que devemos ter. Fica ligadinho aí. A palavra de Deus para a sua vida. Muito bem, muito bem. Para você que está chegando agora, meu bom dia. Para você que está sintonizado conosco na 90.3 FM, a sua rádio Piquaraçá, no programa Sintonia com a Vida. Mais uma oportunidade que temos de assim meditarmos na palavra de Deus. E vamos fazer isso nessa hora com muita reverência, mas também com muita atenção e com a esperança que o Senhor vem nos falar nessa manhã, por meio da sua gloriosa palavra. Mas antes, vamos fazer uma oração. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá. Pela oportunidade, ó Deus, de meditar na tua palavra. Por isso agora, ó Pai, fala aos nossos corações, trazendo entendimento, compreensão, para que a mesma seja aplicada em todo o nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a palavra do Senhor que o Senhor colocou em nosso coração para compartilhar com você, ouvinte, está no livro de Levítico, no capítulo de número 10, onde o texto que expõe a lei do Senhor, o livro de Levítico tem esse propósito, nos fala sobre a importância da adoração e o cuidado que nós devemos ter em fazer a mesma, em executar a adoração a Deus. E o texto está no capítulo 10, nos versos de 1 a 7. Eu vou ler e você acompanha em silêncio aí onde você está, com a sua Bíblia ou não, mas com toda a atenção na palavra de Deus, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então subiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todos. E serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Tamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amém. Queridos, esse texto é muito importante para a nossa compreensão,
porque nos reporta ao cuidado especial de Deus no passado com o seu povo, em especial quando trata da sua adoração, da adoração a Ele. Deus prescreveu tudo quanto Ele gostaria que acontecesse na adoração. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e deseja de nós que sejamos, então, os seus filhos, o seu povo aqui na terra. Ele, quando o povo estava no Egito, no cativeiro, na Babilônia, Deus levantou Moisés e falou com que Moisés fosse lá e chamasse o seu povo para celebrar uma festa no deserto. Era adoração a Deus. Aquele povo agora iria adorar a Deus. Ele requer de nós essa adoração. Mas ele não quer uma adoração qualquer. Ele quer uma adoração sincera, verdadeira. A palavra lá no Evangelho de João que diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito porque Deus é espírito e conduz todas as coisas por meio do seu espírito. E em verdade porque a verdade é a própria palavra de Deus, a verdade é o próprio Cristo. E isso nós devemos aprender e colocar em prática na nossa vida. A palavra que nós lemos nessa manhã conta a história dos filhos de Arão, um sacerdote que Deus escolheu na caminhada do povo no deserto para então prestar culto a Deus, cuidar da adoração. A tribo de Levi, os levitas naquele tempo, tinham essa obrigação de cuidar da adoração a Deus, do culto. E eles tinham o cuidado, e Deus havia ordenado quem deveria fazer tal coisa, quem deveria então agir de uma forma a que agradasse a Deus. Arão era o sacerdote responsável pela expiação, responsável pela adoração, responsável pelo culto. Os filhos de Arão deveriam acender a lâmpada, que seria o fogo, pela manhã e pela tarde. Mas o fogo tinha um local próprio, mas a adoração tinha uma determinação de como deveria ser feito. E eles ultrapassaram, fizeram aquilo que não era devido. Certamente por motivo de não serem ordenados a fazer tal coisa. E eles praticaram algo que não agradou a Deus. Deus não ficou satisfeito. O culto, o tabernáculo, todos esses aparatos do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo e precisavam ser trabalhados de forma precisa, executados de forma excelente, para que Deus fosse glorificado. E eles desobedeceram a Deus, não tiveram zelo com a adoração, não se preocuparam em fazer, em adorar a Deus como Ele requer, e a consequência foi a morte. A consequência foi o peso da mão de Deus sobre aqueles que eram desobedientes. Por que isso? O próprio texto nos diz, no versículo 3, quando Deus diz: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim. Chegam a mim significa naqueles que adoram a mim. Deus quer que eu, você, nós todos estejamos o adorando verdadeiramente, adorando em espírito e em verdade, glorificando o seu nome. Deus nos chama para isso. E Ele quer que nós estejamos o adorando como Ele determinou nas Escrituras, não conforme a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Não é, o culto a Deus não é algo aleatório, é algo que Ele determinou nas Escrituras. E precisamos aprender sobre isso a cada dia. Hoje eu só vou fazer uma abertura bem pequena e bem rápida sobre esse assunto, para que nós possamos aprender mais. Deus nos chama verdadeiramente para o adorar e é preciso prestar atenção a isso. Jesus Cristo veio ao mundo para transformar homens que adoravam a Deus de forma errada, que adoravam a outros deuses, para adorar somente a Ele, prestar culto a Ele. É a vontade de Deus. Veja, ele através do nosso compromisso de adoração, a vida também com Deus, Ele de fato é visto na terra. Quando você promove uma adoração sincera, verdadeira e também uma vida de santidade que obedeça a Deus, Deus é glorificado. E Ele quer isso da nossa vida. Então Ele te chama nessa manhã a prestar atenção a essa realidade. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei como está a sua vida. Mas o que eu posso te dizer é que se nós não estivermos atentos a como nós estamos adorando e a quem nós estamos adorando, verdadeiramente podemos estar longe de Deus. E se Deus nos ama,
Ele nos disciplina. Se Deus nos ama, Ele não nos deixa como órfãos. Os filhos são disciplinados. Aqueles a quem Deus ama é que são corrigidos. E nós precisamos aprender sobre isso. Veja quando Moisés falou isso para Arão, o pai de Nadab e Abiú, que ali foram mortos, Arão se calou. Ele reconheceu o erro, reconheceu a falta, buscou então corrigir a sua vida. Então Moisés agora dá uma oportunidade, chama então os outros, para que seja corrigido. Os corpos teriam que ser tirados ali do tabernáculo. Eles não podiam ter contato com o corpo porque era considerado imundo. Então poderiam outros serem considerados imundos também. Tudo isso estava prescrito na lei de Moisés, no Antigo Testamento, e prefigurava o culto, a adoração a Deus. E precisava ser observado. Precisamos a cada dia estar atentos a como estamos diante do Senhor. Que essa palavra nessa manhã sirva para mim e para você como um alerta, mas como uma atenção para percebermos que muitas vezes as coisas acontecem ao nosso redor e nós não nos damos conta das dificuldades, nós não damos conta do que está acontecendo, não paramos para refletir e não podemos então perceber a vontade de Deus se cumprindo em nós. Deus quer que eu e você sejamos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito. Em verdade, porque verdade é a sua palavra. O próprio texto de João, ele diz, o próprio Senhor Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então nós devemos buscar a palavra do Senhor na nossa adoração, na nossa vida, na nossa educação, na nossa família, em todos os nossos atos de vida devem estar, então, colocados diante da palavra de Deus como um crivo, para glorificarmos o nome dele e sermos felizes. É importante isso. Então, vamos cuidar da nossa adoração a Deus, vamos fazer algo que glorifique o seu nome, para que sejamos felizes com o Senhor. Com o Senhor somos mais que vencedores. Sem o Senhor nós não vamos a lugar algum. Distante de Deus nós não vamos a canto algum. Seremos derrotados logo no primeiro passo. Mas no Senhor já partimos para a vitória com uma vantagem muito grande. Deus te abençoe. Tenha um bom dia com Jesus, servindo ao Senhor com alegria. Adore a Deus verdadeiramente. Busque uma igreja genuinamente evangélica. Que você possa prestar culto a Deus, que você possa ouvir a palavra de Deus e que você possa construir uma vida que glorifique o nome do Senhor. Bom dia para você.